Dr. Nogueira, né, Dr. Francisco Nogueira Chaves. O senhor é responsável pelo laboratório de endometriose do Hospital Maternidade José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia. Né? E que o senhor falasse um pouco da endometriose, como é que foi a história dessas pacientes, qual é o trabalho que o hospital tem feito em Fortaleza, no atendimento? A endometriose, na verdade, é uma patologia muito antiga, pouco estudada, na verdade, só depois de 1920 é que passou a se ter uma ideia histológica da lesão da endometriose, né? Ou seja, do tecido, né? O que era que ele tinha. Mas descrições na época dos egípcios já traziam nelas quadros clínicos bem sugestivos de endometriose. Na época, como se não se tinha conhecimento a respeito, né? As mulheres eram tratadas como histéricas, porque rolavam no chão de dor, porque tinham muita dor, mas não se entendia nada. As assim, descrições eram esses quadros caracterizados como histeria. Como histeria. Por histero ser o prefixo do útero, né? Mas na verdade, nós temos nos preocupado cada vez mais, e à medida que a tecnologia foi melhorando, foi evoluindo no sentido de imagem, foi possível a gente conseguir visualizar lesões que em outros momentos não se conhecia. Então, por isso é que o grande descrições e trabalhos tem 30 anos, porque ela veio junto com a capacidade de visualização e diagnóstico. Mas essas lesões, elas são descritas há muito tempo, e na verdade o conceito que mais se acredita ter hoje como etiologia é que seja uma doença que a paciente já nasce com as células, que em algum momento da vida, quando os hormônios começam a agir, elas passam a responder de forma muito parecida ao endométrio, mas bioquimicamente já está demonstrado que são células diferentes. Então seriam células diferentes na formação? Na resposta bioquímica. Certo. Porém, elas têm uma liberação de sangue quando tem a queda do hormônio, e aí se assemelha ao endométrio. E ficou esse nome de endometriose para tudo. Mas são etiologias bem diferentes. É daquela paciente que faz uma cesárea e tem um implante endometriótico na parede abdominal. Essa daí é uma endometriose totalmente diferente. É uma endometriose, na verdade, um endométrio que foi implantado naquela região. Não visualizado pelo médico porque ele vem a nível celular. No momento do procedimento cirúrgico. Uma cesárea, né? por exemplo. Por isso o recurso da cirurgia minimamente invasiva também evita esses implantes que a poderiam cirurgia acontecer com as cirurgias. permite visualizar melhor, e hoje os nossos centros aqui contam com câmeras de alta definição, Full HD, que permite uma visualização muito menor. E é baseado assim nisso, também se acredita que a endometriose, na verdade, a gente não nasce de novo. É que a gente não conseguia ver, que a gente não consegue ver, e por isso fica alguma coisa. Ou ela está comprometendo inervações que eu não posso comprometer, retirar aqueles nervos, que ela vai ficar com outros problemas. De esvaziamento de urina, para esvaziar a parte intestinal, e ela não vai conseguir. Eu acho que uma grande pergunta que as mulheres fazem assim, é uma ideia de que se elas fizerem a cirurgia, elas estão curadas. Como é que a gente esclarece para elas essa questão entre a cirurgia, a endometriose tem ou não cura? Como é isso para uma mulher entender? A gente, para falar de cura, seria necessário fazer um mapeamento onde eu nem estou vendo que ali não existe mais implantes de endometriose. Mas a cura, ela pode ser laparoscópica. Como? Laparoscopicamente você não consegue ver nenhuma lesão. Do ponto de vista laparoscópico, eu posso fazer um determinado ultrassom que vê o interior dessa cadeira, não aqui do lado desse lado, nem deste, eu posso ter uma lesão de endometriose aqui dentro. Essa é a adenomiose? Ou... A adenomiose seria na parede do útero, mas isso pode acontecer em um músculo, dentro de um músculo, pode acontecer na parte da parede pélvica propriamente dita, e aí ela pode acometer nervos. E aí ela tem queixa, né? Sim. Como a gente está falando, né? Ela pode estar dentro da parede, pode estar em diferentes órgãos do abdômen. Se a gente for explicar para uma mulher qual é a possibilidade, porque esses dias eu perguntava, pode cair na corrente sanguínea, onde é que ela pode chegar, né? Então se a gente pudesse explicar de uma forma didática para a mulher aonde podem estar esses focos, se a gente puder ter um princípio, quer dizer, se eu mudo o foco, mudam os sintomas. Exatamente. Né? Então o sintoma vai estar relacionado com o local que ele se encontra. Então se ela tem nervos que inervam
o seu intestino comprometido, ela pode ter sintomas intestinais sem sequer o intestino propriamente dito estar comprometido. Se ela tem nervos, ou seja, a fiação, vamos falar de nervos como os fios. Condução, né? Então se eu tenho, por exemplo, essa lâmpada pode estar boa, mas ela pode apagar, não porque ela está ruim, mas porque eu liguei lá no interruptor e eu desliguei. Ou então porque um fio partiu. Então se eu tenho um comprometimento do nervo, eu posso ter um sintoma que se assemelha. Exemplo, pacientes às vezes chegam com dor no ombro direito, ou na escápula ou no pescoço, que se caracterizam pelo período da menstruação. Quando elas menstruam, esse é um dado muito importante. Eu diria até assim, qualquer mulher que tem uma dor que se repete no período menstrual, independente do lugar, procure o doutor. Porque deve ser, provavelmente, isso é um tecido sensível à variação hormonal que se encontra em algum lugar. É assim. Então, como age o bloqueador de hormônio? Porque, assim, dentro dos tratamentos, existe uma indicação da mulher bloquear a menstruação. Pronto, os bloqueadores, eles agem diminuindo esses hormônios. Mas veja bem, os bloqueadores centrais, eles bloqueiam os hormônios porque eles bloqueiam o ovário a produzir. Mas aí eu tenho um outro problema, que eu tenho que usar por pouco tempo. Se eu bloquear a mulher, torno ela castrada, eu vou ter todas as outras consequências de uma menopausa precoce, por uma castração química. Então o que eu poderia? Se eu uso um anticoncepcional contínuo, eu vou diminuir o processo inflamatório das lesões, porque eles não vão estar sangrando, não vão estar. Porém, eles não vão estar parados. Eu tiro o sintoma, mas a lesão pode crescer. Então tem que ter o acompanhamento também de tamanho da lesão. Qual seria a periodicidade para esses exames? Qual é o exame mais indicado para esse acompanhamento? Mulheres que já estão nesse tratamento. Do ponto de vista prático, o ultrassom hoje é o melhor exame, por uma questão de custo-benefício. Se você tem um bom profissional treinado para esse tipo de exame, ele vai visualizar a endometriose praticamente do mesmo jeito que ressonância, por exemplo. A ressonância é muito boa em mãos treinadas para esse tipo de patologia. E o ultrassom, no final, eles têm o que a gente chama de acurácia, aquela capacidade de dar o diagnóstico semelhante, desde que em mãos treinadas para isso. Eu tenho ouvido assim essa relação de que pacientes com endometriose elas podem ter outras doenças associadas, outros quadros. Né? Isso. O que tem sido mais recorrente nos estudos sobre essas? Porque a gente vê que existe uma relação com as patologias autoimunes. Parece que aquelas células, por algum motivo, o tecido, o sistema imunológico tornaria permissível o seu desenvolvimento. Então, da mesma forma, uma patologia autoimune da tireoide e todas as outras vasculites e todas as outras patologias. Agora, é de se focar muito também nessa possibilidade de endometriose, porque às vezes a gente fica pensando só em patologia autoimune, na verdade ela tem um foco em algum lugar. E mesmo para essas outras regiões, né, que pode ser o processo de inervação, qual é o exame para poder identificar caso ela tenha uma dor, né? Então ela está menstruada, sente uma dor completamente distante da região abdominal. Exatamente. Né? O melhor exame é conversar e exame físico. Nada é igual. Porque é através de você me dizer que você tem uma dor na porção lateral da sua coxa, que eu sei que a inervação, o fio que vai para lá, sai de determinado lugar. Então, você sabe o caminho dele, isso, identifica o caminho. Exatamente. Eu acho que talvez a endometriose seja uma dessas doenças que coloca em questionamento um olhar mais cartesiano para ela, né? Um olhar localizado. Então ela pode ter percursos, ela pode estar em diferentes locais, ela vai apresentar diferentes sintomas. E quais são as opções? Assim, a gente tem as mulheres, a questão da idade, né? Às vezes quando a gente na universidade, as alunas, faltei a aula, estou com muita dor. E aí você fala, vai investigar, já olhou. Então, no início se pensava mais numa idade específica, né? Acho que na endometriose nesse tempo, o que tem se identificado sobre a relação de idade? A endometriose nasce com o paciente, desenvolve quando os ovários começam a produzir, ou na presença de uso de hormônios. Por isso que ele pode inclusive aparecer até no sexo masculino, quando eles fazem uso de medicações para desenvolver mamas, quando eles fazem uso às vezes para tratamento de câncer de próstata. Então você nasceu com a lesão, com a célula e desenvolveu. Que tem essa característica que estimulada pelo hormônio. O hormônio vai ter aquele processo inflamatório. E esses dias a gente conversou com uma paciente, assim, tem os casos diferentes. Ela disse que ela teria uma endometriose hemorrágica.
Como é que são Quando esses você tem um processo inflamatório em qualquer região, ali pode comprometer vasos e aqueles vasos rompidos eles sangram. Isso pode acontecer no ovário, isso pode acontecer no intestino, isso pode acontecer mais comumente no útero através da adenomiose chamada, que é um tipo de endometriose. Eu tenho as duas. Nesse tempo do hormônio, assim, nessa indicação circular, a gente ideal que não utilize o hormônio por muito tempo. Que tempo tem sido indicado? E se uma paciente tem detectado, ela está na idade, quando ela para esse hormônio, ela tem uma hemorragia grande por esses vasos que sangram, ela entender que não é uma menstruação, não é isso? É um o sangramento quando você para o uso do hormônio, é um sangramento por deprivação. Na verdade, não é aquele seu regular. O seu tecido desenvolveu as custas daquele estrógeno e progesterona, depois ele descamou quando você suspendeu. Entendeu? Então assim. Dentro dessa ideia do tempo do hormônio, então, bom, em relação ao tempo, quanto tempo bloquear? Na verdade, enquanto você não puder tratar de uma forma mais definitiva, né? Ou seja, se eu tenho uma lesão tipo bexiga, eu tenho que ir lá e tirar. Se eu tenho uma lesão na parede abdominal, nada funciona, eu tenho que ir lá e tirar. Se eu tenho uma lesão, então às vezes você deve bloquear na verdade, enquanto você não opera, ou depois de operado naqueles casos que você tem convicção que não deu para tirar tudo, ou comprometer órgãos importantes que você não pode retirar, e dar mais sintomas do que o que ela tinha. Qual é a orientação? O que a gente tem de possibilidade para a qualidade de vida da paciente? Porque uma preocupação, por exemplo, no serviço público, na MEAC, hoje a gente já tem equipamento de alta tecnologia, mas há uma espera. Né? A paciente espera 1 ano para a cirurgia, às vezes ela espera mais 1 ano para a fila da fisioterapia. O que a gente pode orientar para essas mulheres que muitas vezes vão adoecer dentro de casa, né, sem conseguir entender a importância de um cuidado contínuo? Primeiro passo pelo conhecimento, ou seja, a partir do momento, muito interessante, muitas mulheres fazem o diagnóstico do que tem, não é no consultório do doutor, ela já chega diagnosticada. Doutor, eu tenho endometriose, porque eu assisti o programa na televisão e tudo que eles dizem lá eu sinto. E ela já sabe, realmente parece que ela lê o livro, na verdade ela sente tudo. Então, a primeira coisa é conhecimento, para fazer esse diagnóstico precoce e agir de forma precoce. Nós temos, às vezes, porque isso é um processo novo de conhecimento, e isso assim, a nível de mundo, né? Mas esse local, isso é bem menor. Né? Isso é bem menor porque essas tecnologias todas chegaram para a gente há pouco tempo e ter acesso a uma visão melhor. Não se dá para fazer endometriose de qualidade com que a gente tinha de aparelhos há 10 anos atrás. Não dá. Então assim, a qualidade foi melhorando com a tecnologia e a gente precisa, na verdade, trazer o conhecimento à população para o diagnóstico precoce, em vez de ser banalizado, que é o que a gente fazia por não conhecer, dizer, não, isso não é nada não, quando você casar, quando você parir, você vai ficar boa, isso vai passar. Então, em vez de banalizar, que era o que a gente, por falta de conhecimento nosso, ela precisa, na verdade, agora ser mais investigada. E aí a gente poder chegar a um diagnóstico mais precoce, porque quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, menores serão as lesões, menores serão o comprometimento dos órgãos. Fazendo um exercício, eu identifico mais cedo, né? Há uma escuta do que a mulher relata, né? O médico observando isso com esses elementos, mesmo que essas dores não estejam tão visíveis ou não sejam em órgãos muito próximos, mas dependendo do caso é cirúrgico, se houver essa possibilidade de lesão, e depois o hormônio tem um tempo, né? Os exames, faltou um detalhe importante ainda ser comentado. O exame ele só vai diagnosticar lesões acima de 5 milímetros. Ele não vai diagnosticar lesões de 1 milímetro. Mas uma lesão de 1 milímetro em cima do nervo, ela é extremamente dolorosa. Então, por isso que o mais importante é o que eu ouço e o que eu examino. Da paciente. Os outros são exames complementares, como o nome já diz. Eles complementam o que você ouviu, a sua anamnese e seu exame físico. Dentro dessa perspectiva, assim, existe alguma orientação para a qualidade de vida das mulheres, das pacientes? Algum estudo que identifique, por exemplo, o tipo de alimentação que tem, o nível de estresse, o exercício físico? Tudo que for relacionado a melhorar o processo inflamatório, e aí entra toda a parte da nutrição e da fisioterapia e do exercício,
tudo que levar a uma maior produção de endorfinas vai dar uma sensação de bem-estar, vai estar melhorando, fazendo parte da melhora da qualidade de vida dela. Apesar da lesão que está presente, ela tem uma melhor qualidade de vida. Que é isso que a gente busca. Se eu tivesse como melhorar a qualidade de vida das minhas pacientes sem precisar de operar, era muito melhor. Porque não existe cirurgia sem riscos, né? Imagina esse tipo de cirurgia. Por falar em cirurgia, às vezes é comum entre a questão do conhecimento. Quando não tem conhecimento, segue um pouco dessas crenças cotidianas, né? Quase como lendas urbanas, e uma lenda urbana assim, então tira o útero, tira tudo que você vai sumir com essa dor. Qual é a orientação importante assim, para uma paciente ter? Isso é indicativo em casos muito extremos, ou qual é a relação, né, desse processo da hoje o esterectomia? útero praticamente é retirado primeiro quando existe uma indicação precisa ou de uma doença com riscos para desenvolver um câncer, ou quando a sintomatologia causada pela doença no útero você não consegue tratar com nada. Essa é o momento, são as únicas indicações praticamente da gente mexer nele. Porque ele tem toda uma outra importância no universo feminino, né? Então, principalmente para aquelas mulheres que dão esse valor. É claro que você tem que ver com a paciente direitinho. Eu brinco que quanto você ama seu útero de 0 a 10. E isso aí vai fazer a diferença. Então, o tratamento é muito personalizado, né? Você não pode ser mais maléfico do que benéfico. Eu não posso deixar aquela paciente sem uma dor física e com a dor emocional porque está lá sem, né? Então tem que chegar a isso a um consenso. E muitas vezes isso passa só por conversa. É conversar e sentir realmente. E dar as opções, porque às vezes a decisão dela na retirada do útero é em cima do conhecimento que tem para tratar. E às vezes o problema da dor, por isso que eu digo, tratar dor é muito mais complexo do que tratar qualquer outra coisa, porque a dor ela é subjetiva, tanto no que sente como na sua intensidade, né? Em apresentar ou não e quanto de dor. E ela não necessariamente é estrutural, né? Ela não está no órgão, ela está no funcionamento do sistema. Às vezes ela é metabólica, ou seja, ela está na dependência de substâncias e não de ter uma região propriamente dita adoecida. Né? Você tem muitas dores de origem metabólica. Como é que assim, qual é o hospital, né, o ambulatório de endometriose da maternidade Zé Martiniano, de Alencar, quem ele atende? Qual é a paciente que pode ser encaminhada? Como é que funciona? Como é que ela chega para esse ambulatório? O Hospital de Maternidade Zé Martiniano de Alencar, na verdade é o antigo Hospital da Polícia, conhecido por todos por esse nome, porque é um hospital de 39. Ele é bem antigo, né? Já tem 78 anos agora. Então esse hospital ele era antes da Secretaria de Segurança Pública, depois ele foi passado para o Estado em 2011 e passou a ser da Secretaria de Saúde, propriamente dita, né? E lá nós criamos esse ambulatório há aproximadamente 3 anos, onde a gente tem procurado atender as pacientes da seguinte forma. Lá é um hospital de porta chamada fechada, onde as pacientes são encaminhadas por uma central hoje, é uma central única reguladora, que os postos da cidade fazem a suspeita ou o diagnóstico e nos encaminham. E aí por esse encaminhamento, pelas características, mas são os postos de saúde, mais ou menos como acontece na MEAC também? Isso, semelhante. No mesmo processo. Então identifica e encaminha para o endopélvico e endometriose. Esse é assim, se você pegar, por exemplo, quanto leva o tempo para se diagnosticar um paciente com endometriose? Muito tempo. Na verdade, isso não é particular no nosso país, nem no nosso estado. É mundial. É mundial. Na Inglaterra você leva em média 10 anos para fazer o diagnóstico. Mas isso vai melhorar, porque à medida que você está divulgando, a própria paciente já está fazendo o seu diagnóstico. Então os médicos que são ou médicos de família ou médicos ginecologistas generalistas, eles já estão começando a pegar e suspeitando mais cedo. É um processo, né, de aprendizado geral. É um processo. Aí, na conversa que a gente tem com os pacientes, a gente escuta. Só da semana tem uma também que identificou, né? Eu vi na TV, uma amiga falou, a gente falou. Então eu queria agradecer, né, muito por essa possibilidade, pelo esclarecimento e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada.